Meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com meu amigo Dario Hernandes, cara, a voz da sabedoria. É, Dario? Seja bem-vindo aí, cara. Veio de Obrigado. Mogi das Cruzes aqui para São Paulo para a gente poder bater esse papo. E a gente estava conversando aqui, gente, sobre um tema muito importante, que é liderança, né, Dario? É certeza que Deus constitui líderes na sua igreja, mas hoje nós temos visto alguns extremos. Pessoas que dependem até emocionalmente da liderança e pessoas que já não querem ter líder nenhum sobre elas porque estão muito decepcionadas. Então, eu vou começar falando com você aqui um post esses dias que eu li na internet de um determinado pastor e ele falou assim, olha, você não precisa de orientação de líderes, você não precisa da permissão de nenhum pastor, de nenhum líder, de nenhum apóstolo para você tomar decisões na sua vida. Isso é manipulação. Se alguém está te constrangendo financeiramente, caia fora disso. Eu entendi o coração do cara, eu percebi que ele ou passou por alguma situação difícil em relação à liderança, ou acompanhou alguns casos, né? Mas essa declaração de que eu não preciso me incomoda um pouco, porque eu vejo que no reino de Deus se trabalha num mecanismo saudável, tem que ser saudável, não pode ser imposto. Mas, cara, existem coisas que realmente nós precisamos, cara, de uma voz sábia de liderança, de cuidado, de discipulado, né? De orientação, sim, de conselhos, né? Então, o que você pensa sobre isso, Dario? Como é que você enxerga uma liderança saudável sobre a minha vida, sobre a sua vida? Como é que essa relação tem que acontecer? Olha, eu queria começar dizendo uma expressão que eu aprendi com um de meus mentores, não é? Todo abuso gera desuso. Uhum. Não sei se me faço entender na minha declaração. Todo abuso gera desuso. Isso, então quando alguém abusa de um princípio, a gente tem a tendência a descartar esse princípio. Não funciona. Não funciona, não se aplica mais. Então, o abuso produz um desuso, um descarte, poderíamos dizer assim. E a segunda frase, não é, que eu queria expressar é que o mesmo muro que me limita é o mesmo que me protege. Certo. Então, a gente precisa partir do ponto de que toda autoridade provém de Deus, porque Deus é a fonte da autoridade. Então, Deus estabeleceu autoridades, não é? Na família, não é? A palavra oikos, que no grego, que define, uma das palavras que define lar, é onde o pai exerce autoridade. É dizer, o Deus Pai, através de um pai biológico, exercendo autoridade sobre a sua casa, Sim. não é? Então, eu acredito na autoridade delegada por Deus. Mas também não posso negar que há abuso da autoridade. Sim. Okay? É dizer, vivemos situações, conhecemos exemplos de pessoas que foram abusadas pelas suas autoridades espirituais, no sentido de manipulação, no sentido de querer obter algum benefício, não é? Sim. Através desse liderado exercendo um abuso de autoridade. Com certeza, existem muitos excessos mesmo. Mas a gente não pode, por isso, descartar e deixar ao léu, tá entendendo? Dizer, eu também sou, não é? Sou pai. Pensou se nós deixamos nossos filhos ao léu? Exatamente. É dizer, precisa, não é? Então, a autoridade não é necessariamente aquele que te manipula, certo? Aquele que quer negociar alguma coisa contigo, mas é alguém que vai te ensinando a você se conduzir no percurso da sua vida, não é? Sim. O que você está falando é mais ou menos assim. Existem falsos profetas e profetas manipuladores. Mas existem profetas verdadeiros. Claro. E a Bíblia diz que nós precisamos ouvi-los, né? Existem falsos mestres que estão só pensando no seu dinheiro, mas existem mestres com o coração de Deus e que estão fazendo a coisa certa, do jeito certo. Então é você saber ponderar isso, né? Com certeza. Eu ouvi uma frase uma vez no ensinamento e eu gosto muito disso, eu queria que você comentasse. Que é assim, é como se houvesse uma hierarquia para você poder lidar com essa questão de liderança.
Lá em cima, no topo, está Deus, né? Deus é a primeira e a máxima autoridade sobre a sua vida. Então você precisa compreender a voz de Deus, entender o que Deus está te direcionando. Segunda é a própria palavra de Deus, né? Sim. Essa segunda escada mais alta é a palavra de Deus. Então você precisa se relacionar bem com a palavra de Deus, aprender a discernir a voz de Deus na palavra de Deus, para que ela seja seu alimento, seu guia. Depois vem a sua família. Né? No caso dos adolescentes, né? Seus pais, que são a sua voz de liderança, nunca a voz de um pastor, de um líder, pode suprimir a voz do pai ou da mãe, mesmo que esses não sejam cristãos. Sim. Então a liderança precisa ser muito sábia, dando conselhos, por exemplo, a um adolescente que ele é o único crente em casa, mas ainda assim a autoridade... Precisa estar sujeito. Exatamente. Né? São os pais dele. No meu caso, no seu caso, nós somos nossas esposas, nossos filhos. Né? É muito ruim quando você anda em desacordo com a sua casa, quando você toma uma decisão com sua esposa, não está de acordo, ou até mesmo quando aquilo fere os seus filhos. Então, essa seria o próximo estágio de autoridade sobre a sua vida. E aí sim vem um pastor, ou um líder, ou um discipulador, né? Abaixo de todos esses, de Deus, da palavra e da família. Né? Aí sim vem a voz de um pastor, de um líder. Você concorda com essa expressão? Concordar plenamente, talvez não, mas se aproxima mais de aquela... Que você acredita. De lo que eu acredito, não é? Eu costumo dizer, Daniel, que Deus está em uma única categoria e ele não compete com ninguém. Sim. Então, eu colocaria como Deus em uma coluna, ele exercendo autoridade sobre a minha vida, e as outras coisas em outra coluna, não é? Sim. Agora, entendendo de que Deus vai usar a palavra, a sua voz, meu pai, a minha mãe, não é? Sim. Até meu filho, não é? Exatamente. Para me trazer alguma orientação com relação se eu estou exercendo bem meu papel de autoridade ou me estou excedendo na autoridade. E acredito que depois viria a voz de um líder espiritual. Sim. Eu não vou descartar isso. A gente precisa, talvez, resgatar algo muito importante, não é? Que a voz dos conselheiros, eles vão a contribuir com aquilo que Deus já vem falando contigo. Eles afirmam o que o Senhor está falando com você. Exatamente, o que a gente define da palavra profética. A palavra profética não necessariamente vai trazer algo novo para a sua vida, ela vai confirmar aquilo que Deus vem falando com você, e a partir daquilo que Deus vem falando com você, ela talvez vai trazer uma expansão daquilo que Deus já está falando, mas não é algo assim novo ou totalmente novo. Então, Dario, é certo dizer que uma liderança saudável, ela vai te empurrar sempre para que você dependa de Deus e não dele. Com certeza. Né? Ele vai te ensinar a ouvir a voz de Deus, se relacionar bem com as escrituras, né? E ele é um cara que vai confirmando, mas não exatamente estabelecendo, seria isso? Não impondo, não é? Impondo isso. Não impondo a vontade dele sobre a vida de seu liderado, não é? Legal. Eu costumo dizer, Daniel, que se a gente, através da nossa liderança, não é? Nós pastores, eu me movo no ofício profético, se a gente conduzir as pessoas a nós, nós estamos falhando na tarefa que Deus nos encomendou. Exatamente. Porque todo homem de Deus, qual seja seu ofício, não é? A sua responsabilidade ministerial, tem que conduzir as pessoas para Cristo. Legal. A depender de Cristo, a ouvir a Cristo, não é? Então, se eu levo as pessoas a depender mais de mim que de Deus, eu estou falido ao fracasso. Eu posso ter muitos seguidores, mas eu não estou cumprindo a cabalidade, a tarefa que Deus me encomendou. E você vai acabar sendo culpado. Se a vida da pessoa dá errado, a culpa acaba sendo do líder. Né? Mas você me orientou a falar, você me orientou a dizer. Eu acho bem interessante o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele chama a atenção para ele no quesito de que veja como eu me relaciono com Cristo e se relacione com Cristo assim também. Né? Então, o líder, ele também precisa chamar uma certa responsabilidade para ele, né? De ser um cara exemplar, de ser um cara
que inspira os corações, mas não que substitui a figura de Jesus. Com né? certeza. A gente não está para substituir. A gente está para apontar em direção a Deus as pessoas. Você tocou num ponto muito importante, não é? Porque às vezes a gente culpa esse líder abusador, chamémoslo assim, não é? Que abusa de sua autoridade. Mas também há pessoas que querem ser manipuladas, por assim dizer, Sim. porque assim elas não têm a responsabilidade. Elas querem transferir o poder de decisão para outra pessoa. E transferir essa responsabilidade. Responsabilidade, não é? Opa, cuidado. Desculpa, gente, a minha garrafinha de estimação aqui com minha água. Continua aí, Davi. Então, ela faz o que os outros dizem para ela ter, como você comentou, se dá errado, não fui eu que decidi, meu pastor me orientou, certo? Não sei, meu discipulador me orientou, então a culpa não é minha, não arco com a minha consequência. E essas atitudes vão gerando uma geração que não assume nada. Sim. É uma geração que espera que os outros decidam por ele, porque ele não quer assumir a responsabilidade de uma decisão. Cara, isso é muito forte. Dario, eu percebo, cara, que Deus é um Deus assim muito relacional, né? Ainda na época de Moisés, né? Essa figura tão importante, a figura da lei, a figura do grande líder de Israel, comandando aquela travessia, né, do deserto até a terra de Canaã, cara, tão importante. Mas eu vejo Deus convidando o povo a subir para a mesma montanha que Moisés frequentava, né? E o povo dizendo, não, a gente tem medo desse relacionamento aí, cara, vai lá, ouve tu, Moisés, e fala pra gente, cara, porque se a gente subir, a gente vai morrer, se a gente subir, a gente vai... Cara, esse Deus é muito forte, é muito louco. Então, o que eu percebo muitas vezes, hoje mesmo, né? As pessoas, elas muitas vezes preferem ouvir um podcast como esse, substituindo o tempo delas com Deus, ou ouvir uma boa mensagem, ou ler um bom livro, né? Mas elas muitas vezes não querem subir essa montanha, né? Do relacionamento com Deus mais profundo. E aí eu acho que se gera, então, uma brecha, cara, um espaço para que você seja enganado ou até mesmo manipulado, né? Sim. Você coloca aquela visão de que cara, o Dario é o Dario, né? O Dario é um profeta, é chamado por Deus para isso. Então eu tenho que ouvir o Dario, mas eu não sou essa pessoa, eu não preciso estar tão perto de Deus, ou eu não posso estar perto de Deus porque eu sou errado, porque eu sou um pecador, isso, aquilo, outro. Eu vejo que as pessoas deixam muito que as acusações do diabo limitem, né, a proximidade delas, a profundidade delas, e aí elas vão transferindo a responsabilidade mesmo para outras pessoas e para outros líderes. Dario, como você identifica que alguém está sendo abusado espiritualmente? Vamos usar esse termo aqui, né? O cara está sofrendo um dano, a liderança está errando com ele. Quais seriam, assim, sintomas de que alguém está debaixo de uma liderança que não está sendo saudável, cara? Eu acredito que quando o pedido dessa liderança excede aquilo que eu posso fazer. Eu tenho uma frase que precisa ser entendida com muita maturidade, não é? Dizer, antes de amar o outro, eu preciso me amar a mim mesmo, não é? Sim. Então, quando algo me está sendo exigido, não é? E não estou falando de renúncia, de transformação, mas isso que me é exigido me gera um conflito, e insisto, não estou falando de pecado, não estou falando de renunciar, mas, por exemplo, se me pede, vou colocar o exemplo, se me pede uma oferta que não tenho condições de dar. Mas você tem que dar, mas porque tem que Deus dar, está te falando. porque tem que honrar seu líder, porque, me está entendendo? Então, isso eu posso até dar, mas me vai trazer um prejuízo financeiro. Exatamente. Entendeu? Então, eu costumo dizer que a gente precisa perceber quando se nos pedem coisas que vão além daquilo que nós podemos fazer com relação a esse compromisso, certo? Com relação a essa honra excessiva, com relação a essa autoridade impositiva, como dizendo, não, você tem que fazer o que eu te estou dizendo porque eu sou o seu líder. Complicado, né? E aí você disse, mas não é bem aquilo que eu estou entendendo. Não, mas eu sou o seu líder. Então, há sinais de abuso, não é? Quando
para mim, começam a acontecer essas coisas, não é? Quando a pessoa avança em particularidades da pessoa também. Às vezes, alguns excessos que aconteceram, às vezes, na época em que nós estávamos recebendo o modelo de células aqui, né? Então, aqui que eu digo no Brasil, alguns excessos, por exemplo, que alguém queria ir no cinema e tinha que ligar para o líder de célula para saber se ele podia ir no cinema ou se ele podia comprar. Cara, não compete a essa pessoa dizer se você vai ao cinema ou não. Compete aos seus pais, né? Compete a você mesmo, né? Então, houveram esses excessos e às vezes não porque as pessoas queriam, né, cometer os excessos, mas às vezes porque não sabiam mesmo como ser bons líderes, né? Falar, cara, você não precisa me perguntar se você vai ao cinema ou não. Vai, mano, deixa Deus te conduzir, né? Eu tava lembrando aqui de uma situação, enquanto você estava falando, de uma determinada pessoa que ela desejava ir para um determinado curso missionário, ela queria ir para aquele determinado curso missionário, e ela tinha uma convicção tão grande, Dario, mas aí o líder falou assim, olha, Deus me falou que você não pode ir. Né? E aí essa palavra, quando a liderança diz Deus me falou, cara, quem compete com Deus? Né? E aí a pessoa, não, pastor, eu estava tendo outra ideia, alguma coisa assim, mas Deus me falou, né? E, não, mas pastor, mas e essa coisa aqui? Você não pode prestar um relatório pra gente sobre essa finança? Não, Deus me falou que vocês não precisam saber. Então, essa questão do Deus me falou vai meio que deixando o líder num lugar, né, meio que inacessível, né? E ele pode usar o Deus me falou card para qualquer coisa. Né? Deus me falou para você me dar seu carro para mim, Deus me falou para você me dar a primícia, aquele dinheiro, Deus me falou que você tem que fazer tal coisa. E a pessoa vai, meu Deus, cara, vai sendo manipulada. Qual seria o limite, Dario, para essa coisa assim do Deus me falou? Acredito que isso está vulgarizado tanto na voz do líder como do liderado, não é? Porque hoje em dia a gente recebe pessoas que dizem, pastor, Deus me falou que meu tempo acabou aqui, não é? Nesta casa. E aí eu digo, bom, se Deus te falou, o que eu posso dizer? Eu me sinto só informado, não é? Sim. Então é uma rua de mão dupla, não é? Agora, eu insisto nisso, Deus tem que falar comigo primeiro. Sim. Ou falar o mesmo que está falando com você. Por exemplo, você citou, Deus falou para você me dar seu carro. Então, se eu vou dizer para esse meu líder, então eu vou orar. Deus falou que você tem que criar vergonha na cara e trabalhar com o seu. Não, também eu não vou dizer isso, entendeu, Daniel? Mas vou dizer, então, o Deus que te falou agora vai ter que falar comigo. Vai ter que confirmar, então. É uma coisa assim, tá entendendo? Mas eu não vou me levar por o impulso tão só de ouvir você dizer para mim que Deus te falou. Entendi. Agora, eu insisto nisso. Não pelos abusos, a gente não pode deixar de acreditar no princípio da autoridade. Eu acredito que o princípio da autoridade, ele me alavanca no processo de maturidade, ele me alavanca no processo da minha vocação. Se Deus tem uma vocação para mim, eu preciso me submeter a essa autoridade. Mateus capítulo número 8 fala daquele centurião que se aproximou de Jesus porque seu servo estava doente. E Jesus se prontificou a ir à casa dele, e o centurião disse para ele, não precisa ir na minha casa, porque eu sou um homem sujeito à autoridade. E porque estou sujeito, posso exercer a autoridade. Quando meu comandante, que é superior, é uma autoridade, pede algo para mim, eu faço. E isso me dá autoridade para eu pedir a meus servos, e eles também fazem. Então ele diz, você não precisa ir em casa, Jesus. Só dá uma ordem. Isso, só dá a palavra. E Jesus usa uma expressão, diz assim, grande é a fé deste homem, mas ele não está falando dessa fé para crer, senão do entendimento que ele tinha sobre o princípio da autoridade. Então, o princípio da autoridade é importantíssimo nas nossas vidas. Agora, a gente precisa olhar desde a perspectiva de Deus esse princípio, porque Deus não estabeleceria um princípio que nos faria mal, por assim dizer, porque Deus é bom. Agora, que há abusos, mas a gente também precisa crescer e se proteger, não é, desses abusos. Pedro diz aos presbíteros, não é, não sejam senhores do rebanho,
não é? Não abusem do princípio de autoridade. Agora, eu insisto, Daniel, não podemos descartar o princípio de certeza. autoridade das nossas vidas. E eu preciso de alguém para que me possa orientar. Na multidão dos conselheiros se faz a guerra, se toma uma boa decisão, se podemos dizer assim. Precisamos ouvir outras pessoas. Provérbios, Sim, os primeiros capítulos dizem que não posso ser, me crer dono da verdade, não é? sim, Então, eu preciso de alguém que me aponte o caminho. O que não pode é tomar decisões por mim. no meu lugar. Em meu lugar, que a mim me É cabe muito tomar essa bom, cara. decisão. Eu vejo pelo meu desenvolvimento, né, Dario, por mim mesmo. Eu na minha fase de adolescente, amando a Jesus de todo o meu coração. Cara, se alguém diz pra mim, Daniel, você não precisa de orientação de líder nenhum, cara. Faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Cara, teria sido um erro horrível. Porque mesmo os líderes que hoje eu vejo, né, que na época me amavam muito, mas agiram com imaturidade em relação a mim, mas me abençoaram demais, Dari, os conselhos, as orações, né, as palavras de ensino, tudo isso foi formando o homem, né, Daniel Alencar. E hoje eu tenho uma certa maturidade para entender para onde Deus está inclinando meu coração, o que que eu devo fazer, o que que eu não devo fazer. Mas quando eu comentei sobre aquele post, que você não precisa de orientação de ninguém, você não precisa de conselho de pastores, porque isso é manipulação, nem sempre é assim. Eu preciso entender muito a estação da minha vida. Sim. Por exemplo, um novo convertido, com menos de um ano, né, na fé, é muito difícil essa pessoa crescer sem um conselho, sem um acompanhamento, né, sem uma pessoa que está do lado, né, te ajudando a entender as escrituras, os princípios do reino de Deus. Agora, se depois de anos essa pessoa ainda está dependente dessa voz, aí nós já temos um problema, Sim. né? Então eu vejo que a gente precisa realmente achar esse ponto de equilíbrio, né, cara? Então, Daniel, é como uma estrada, não é? Sim. Na estrada, certo? Eu não dirijo por opção, não é? Na estrada há sinalizações, placas de trânsito, não é? Uhum. Há um traçado, não é? Dizer, a linha delimita a estrada, depois dessa linha há um acostamento, há uma linha no meio, que a vezes ela é contínua, a vezes ela é segmentada, e tudo isso vai te dando uma informação. Há barreiras, não é? Numa curva muito perigosa, mas quem dirige o carro é o motorista. Sim. Então, eu relaciono a vida é você, certo? Chamamos assim, conduzindo através da orientação de Deus a sua vida. Sim. E os líderes vão funcionar como essa placa de trânsito. Olha, cuidado, curva perigosa, observa o traçado, Muito agora bom. você pode adiantar, agora não é momento de adiantar, toma cuidado que não há acostamento, certo? Olha, Mas quem está dirigindo o carro é você. é dizer, direcionado por Deus, não é? Exato. Acredito que aí a situação se torna como convivente, não é? Muito Quando bom. há uma liderança abusiva e eu deixo que ele tome decisões por mim, como eu falei anteriormente, é dizer, ambos se beneficiam dessa relação abusiva, não é? Ou Sim. tanto o abusador em excesso de autoridade como aquele que delega a responsabilidade para que outra pessoa tome as decisões para ele não ter que assumir sua responsabilidade. Muito bom. Então, é dizer, as pessoas estão para nos orientar. Uma palavra que a mim me ajuda muito é entender que o líder é um facilitador. Isso. Eu prefiro conjugar com essa palavra. É dizer, quem é o líder? É um facilitador que vai te facilitar o acesso, certo? Vai te dar uma orientação, vai cooperar com uma dinâmica, vai cooperar com uma experiência para que você possa entender aquilo que Deus está requerendo de você e você possa proceder em obediência à demanda de Deus. Muito bom. Dario, eu vejo muito claro assim essa via de mão dupla que você estava explicando. Por exemplo, eu já vi pessoas travadas ministerialmente porque são insubmissas, porque não reconhecem
a autoridade, não honram aquela autoridade e acabam sendo realmente rebeldes e não deslancham. E outras pessoas que reconheceram, né, o processo de se submeter a determinadas situações, a determinadas pessoas, e cumpriram essa etapa nas suas vidas e deslancharam assim ministerialmente, né? Eu vejo muito isso na relação de Jesus com João Batista. Quem é maior, Jesus ou João Batista? Lógico que Jesus. Mas naquela hora do batismo, quem é a autoridade? É João Batista. E Jesus diz assim, cara, eu preciso ser batizado por você. João estava insistindo, não, Jesus, cara, eu não posso te batizar, cara, eu não sou digno de amarrar o cadastro do seu tênis. Na versão atualizadíssima da Bíblia, né? Mas Jesus fala, convém que seja assim por enquanto. Eu estou num processo, João, que eu preciso me submeter e reconhecer a tua autoridade, né? Para que eu possa cumprir toda a justiça. E eu acho isso muito legal, cara. Sim. Né? O processo de reconhecer a autoridade, o processo de passar pelo processo onde alguém tá observando a sua vida e aquela pessoa diz, cara, você está pronto agora, né? Eu quero orar, eu quero te enviar. Isso é muito saudável, né? O que você acha disso? Como digo, concordo com isso, não é? O apóstolo Paulo, antes de introduzir os conselhos domésticos no livro de Efésios, a gente começa do capítulo 5, verso 22, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mas, na verdade, ele introduz o texto como o verso 21 do capítulo número 5, que diz, sujeitai-vos uns aos outros. É dizer, se há sujeição, vai haver amor do marido para com a esposa, vai haver submissão da esposa para com o marido. Os filhos obedecerão ao pai ou à mãe porque isto é justo, porque o Senhor demanda. Os servos se submeterão a seus senhores e os senhores respeitarão a seus servos, não é? Agora, essa sujeição é muito importante, porque num momento, certo, eu posso ser autoridade sobre sua vida, sim, mas em outro momento você pode ser autoridade sobre a minha vida. Exatamente. Então a gente não achar ou entender que está numa posição de que ninguém pode dizer nada com relação à minha pessoa, não é? É importante que aquele líder também aceite ser liderado, não é? Sim. E aí a gente vai introduzir uma nomenclatura que é dizer, a gente não tem cultura de prestação de contas, não é? Muito legal isso que você falou, Dario. E eu quero que você continue falando sobre prestação de contas, porque você escolhe um bom pastor vendo como ele é, Sim, com o pastor dele, por exemplo. sim, É uma coisa que me deixa muito seguro na liderança do pastor Abe, que hoje é meu pastor. Cara, quando eu vejo o jeito que ele convive com o pastor Paulo Jeff, eu falo, cara, isso é saudável, eu quero pra mim isso. sim. Isso é bom. Mas continua falando aí Não, sobre então essa... isso de que às vezes nós queremos exigir de outros aquilo que nós não Nem terminamos tamo querendo fazer, fazendo, né? não é? Dizer, alguém para cuidar precisa ser cuidado, não é? A prestação de contas é muito importante, mas é importante para nós crescermos nessa verdade, nessa realidade. Então eu insisto, eu acredito, não é, na autoridade, ok? Não nego que há abusos da autoridade, mas nós precisamos nos alinhar com essa verdade para que nós possamos crescer, não é? Isso mesmo. Nos alinhar com esse princípio de autoridade saudável, sadio, com entendimento. Algo que quando você falava, algo que coopera de maneira contrária, é a ignorância. Uhum. Então a pessoa acredita cegamente que tem que ser dessa maneira, não é? É assim, me deixar abusar por um líder abusivo. Mas isso é por ignorância. Uhum. Não é? Muito, certo, trazem essa cultura católica, apostólica, romana, não é? Onde a autoridade falou, eu tenho que fazer, não é? Uhum. Então, às vezes a gente traz esse vestígio, esse rancio, não é? E a gente não evolui no entendimento e caímos na ignorância. Dario, o outro aspecto, né, daquela via de mão dupla é quando realmente Deus quer que você avance, mas você não está avançando porque você tem uma liderança que está te prendendo, te puxando para trás. E isso é uma situação difícil, eu já passei por isso algumas vezes e já me percebi tendo características de um líder assim.
olha, você está segurando demais essa pessoa. Então, você precisa muito, cara, dessa confiança no Senhor, de saber que você, como líder, você vai prestar contas diante de Deus, das pessoas que você cuidou. Então, você precisa ser um líder muito voltado, assim, para o coração de Deus, para saber liderar as pessoas como Ele quer que você lidere. Mas eu estava, antes de começar aqui a nossa conversa, conversando com você sobre um determinado exemplo de uma pessoa que nós estamos vendo a vida dela deslanchando nos últimos anos, porque ela se desligou de uma liderança que a gente considera que era uma liderança abusiva, né? Parece que a vida da pessoa, cara, deslanchou, tudo aquilo que ela não viveu alguns anos atrás agora está vindo, acelerando alguns processos cara, como é ruim também quando a pessoa ela ama o seu líder e ela fica persistindo em continuar caminhando com aquela liderança, mesmo que seja abusiva, mas quando ela tem também aquele entendimento, que eu acho que é um entendimento ruim, um entendimento falso, de que se eu quebro a aliança com essa pessoa, é como se eu estivesse quebrando a aliança com o próprio Deus, né? Você percebe isso, cara, na vida das pessoas? Com certeza, não é? E voltamos a isso da ignorância, não é? Uhum. É um pouco a síndrome de Estocolmo, não é? É decir, De gostar do o seu... refém se termina apaixonando pelo sequestrador. Pelo sequestrador, não é? Entendeu? É dizer, então, é complicado isso. Mas quando a gente consegue romper, não é? E se sujeitar de maneira saudável, como você colocou, a vida avança, a vida deslancha, não é? Deus nos restitui o tempo perdido. Mas não é um processo muito fácil, não é? Sim. Porque vão se gerando ligaduras de alma, não é? Você sabe que não dá mais, mas você começa a contar a história, não é? Mas que aqui eu me batizei, aqui eu fiz amigos, aqui. Então, há mais uma ligação de alma que nos mantém sujeitos a esse abuso que outra coisa, não é? O medo é outro, como você mencionou, não é? Sim. A pessoa diz, se eu romper aqui, vão me amaldiçoar, ou vou viver amaldiçoado, e isso los mantém reféns de uma liderança abusiva, não é? Quer dizer, há que ter coragem, ousadia, exatamente, certo? E tratar de fazer, eu costumo dizer que toda ruptura sai sangue, cara. Por mais que você queira fazer a coisa direitinho, alguma coisa vai doer de alguma vai forma. doer de em alguém vai doer, vai haver uma reclamação de alguma das partes, mas é melhor esse aparente rompimento, não é? Esse desligamento para que a gente possa caminhar conforme a vontade de Deus. Né? Gente, é importante ficar claro para todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo aqui, que nós não estamos de maneira nenhuma falando contra a autoridade, nem contra a submissão à autoridade. Você realmente precisa de um pastor, de um líder. Eu acredito, Dario, que nós precisamos, de uma maneira saudável, prestarmos conta das nossas vidas, né, com pessoas idôneas. O que a gente está realmente confrontando e rebatendo são os extremos, né? Talvez você está ouvindo a gente, você é um cara dependente emocionalmente, espiritualmente de um líder, né? Você não consegue ouvir a Deus, você sempre depende do líder, você não consegue tomar uma decisão, você sempre depende de um líder. Saia dessa postura. E às vezes Deus está te mandando avançar e você tem uma liderança que te segura, que te agride, né? E que te está distanciando. E aí realmente é hora de você romper, né, essas situações. De maneira nenhuma a gente quer ser aqui um incentivador de, cara, sai da tua igreja. Mas hoje são dias, Dario, que nós precisamos confrontar alguns ensinos, cara. Sim. Eu vejo realmente comunidades de fé que se tornaram heréticas, né? E hoje a gente está vendo, cara, a internet se tornou um dano para muitas pessoas, porque tem muitos falsos ensinos, muitos falsos mestres. Então, deu hoje, voz para quem não tinha voz. Exatamente. Né? E hoje é uma época que, se você precisa escolher uma comunidade de fé, observe muito bem a teologia daquela pessoa, observe muito bem
como ela lida na sua liderança. Eu gosto muito, Dario, de escolher com quem eu vou caminhar, olhando como ele trata a esposa, como ele cuida dos filhos. Isso para mim é o primordial, cara. Sim. Né? Às vezes a gente se surpreende muito. Essa pessoa prega muito, cara. Essa pessoa tem muitos dons. Mas eu já caminhei com pessoas que tinham dons e que eram um fracasso, cara, na sua família, era um fracasso nas suas finanças, né? Então eu tenho escolhido andar com pessoas que andam com Jesus, né? Eu quero contar uma experiência aqui, Dario, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu tive em determinada cidade alguns meses atrás, e eu encontrei lá com uma moça que me pediu para orar por ela há mais ou menos uns 4 anos atrás. E essa moça, quando me pediu para orar por ela, era uma moça bonita, uma moça que você via assim, vida, cara, no sorriso, no olhar. E depois da pregação ela disse: Poxa, pastor, eu amei a sua pregação, Deus está me chamando para isso, ora por mim nesse sentido. E eu falo: Com certeza, vamos orar e tal. 4 anos se passaram e eu encontro de novo com essa pessoa. E ela vem até o lugar onde eu estava e, cara, eu praticamente não reconhecia a pessoa, porque a pessoa estava doente no seu corpo. A pessoa estava emocionalmente, você via que a pessoa estava apática. E eu falei assim: o que foi que aconteceu com você? E a pessoa disse: olha, eu lembro da oração que eu te pedi há 4 anos atrás. Pois é, eu vi na internet que você ia estar aqui e eu quero dizer que eu não fui para aquele lugar que eu gostaria de ir. E por que você não foi? Não, porque a minha liderança disse que não era para eu ir. Poxa, mas você estava com tanta convicção, o que foi que aconteceu? Não, é porque quando eu compartilhei com a minha liderança, eles disseram que eu só podia ir se fossem mais pessoas também junto e eu não podia ir sozinha. E cara, Dario, naquela hora eu tive um discernimento no meu espírito que aquela pessoa estava presa, cara, há 4 anos atrás. E aquela pessoa, porque não realizou aquele sonho, não realizou aquele desejo, ela estava doente espiritualmente, emocionalmente e agora fisicamente, né? E junto com os pastores que estavam ali naquela sala, nós colocamos aquela pessoa no colo e assim como pais oramos por ela. E cara, e eu senti uma ira santa e a gente orava desfazendo, cara, toda palavra de maldição da liderança sobre a vida dela. E ela falou: pastor, e agora o que você acha que eu devo fazer? Eu disse: olha, eu acho que você deve ir para onde Deus quer que você vá, né? Finalmente ela tinha criado coragem, tinha rompido a aliança com aquela liderança, mas ela falou: pastor, eu tinha problemas com meus pais em casa, por causa dos meus pastores. Eu tinha problema com a minha vida pessoal, porque eu tinha convicção que eu deveria fazer tal coisa e a minha liderança não queria e não concordava. Eu tive problemas emocionais, né? Porque eu queria me relacionar e, será que meu pastor vai gostar? Será que a minha liderança... Cara, pensa numa situação que isso gerou tanto dano para aquela pessoa, sabe? Então, eu vejo que existem pessoas que hoje têm medo, cara, de se submeter a uma liderança, porque mais e mais a gente está vendo situações assim. E, cara, tá crescendo até muito, Dario, hoje, uma moda entre a igreja, de uma igreja que a pessoa vai e o culto é legal e a pessoa não precisa nem ter compromisso nenhum ali com liderança nenhuma, porque, cara, parece que tem muita gente ferida nesse aspecto, né? Sim. Lamentavelmente é uma realidade, não é? Que nós precisamos diagnosticar, não é? E produzir cura no corpo de Cristo para que nós vivamos de maneira plena, não é? Esse princípio de autoridade, insisto, nós não podemos descartar. Sempre haverá alguém, certo, na nossa vida. Deus colocará alguém para exercer autoridade sobre a nossa vida. Então, nós precisamos ser curados dos traumas passados. Enquanto você falava, me lembrava de um Mefibosete, não é? Que a babá dele o deixou cair e o atrofiou, Exatamente. não é? Então é como isso, certo? Alguém que você confia, alguém que cuida de você e por um descuido, por um abuso, não é? Uau. Te deixa cair e você fica paraplégico, poderíamos dizer assim, não é? Mas segundo Samuel capítulo número 9, diz que o rei está chamando Mefibosete
para restaurando ele, se sentando à mesa, não é verdade? Retornando ele à posição de um filho do rei, não é? Porque quem se sentava na mesa do rei eram os filhos. E Davi está cumprindo a aliança que ele fez com o pai do menino de Mefibosete. Então, a gente precisa ser curado, a gente precisa ser restaurado nessa área. Eu insisto, os maus exemplos não podem empañar a beleza, não é? Do princípio estabelecido por Deus. E isso se cumpre na vida de um pastor, na vida de um pai, na vida de uma mãe, não é? Então nós não podemos descartar essa verdade de Deus tão importante para nosso crescimento e nosso desenvolvimento. Cara, enquanto você falava, eu estou lembrando aqui de uma experiência, porque às vezes, Dario, nós somos bem intencionados, né? E nós queremos cuidar bem das pessoas, e eu tô lembrando aqui de uma situação que aconteceu com a minha filha, Laila. Eu sou um bom pai, cara. Se tem alguma coisa que eu encho o peito para dizer assim, eu sou bom nisso, eu me considero um bom pai, cara. Né? Então a Laila, com paralisia cerebral, precisa que eu leve ela para passear na cadeira de rodas. E Dario, eu nunca fiquei desatento, cara, passeando com a Laila. Mas teve uma situação que eu deixei a Laila cair. Né? E foi horrível, foi horrível. A Camila estava grávida do Éden, era uma gravidez assim de risco, né? E ela foi dar ré no nosso carro, enquanto eu estava saindo com a Laila para um passeio. Quando ela estava dando a ré no carro, o carro fez um barulho, e eu achei que ela estava batendo o carro, eu me preocupei, porque era uma gravidez de risco, eu não queria que ela sofresse nenhum acidente, lógico. Então eu olhei para trás, mas nesse momento que eu olhei para trás, cara, a cadeira da Laila estava inclinada num batente, sabe? E era uma cadeira muito ruim. Cara, a cadeira desgovernou e ela caiu. Nossa. Caiu de cara no chão. Eu fiquei assim, desesperado. Peguei minha filha no colo, olhei os dentes, olhei tudo para ver se tinha quebrado alguma coisa. Graças a Deus foram só arranhões. Cara, mas eu me senti tão mal, Dario, tão mal, porque a pessoa que eu deveria cuidar e mais zelar, eu tinha cometido um erro e ela tinha caído. Um descuido, né? Um descuido. Mas me chamou a atenção assim, cara, que depois que a gente cuidou dela, levamos no hospital, graças a Deus não aconteceu nada. Aí eu coloquei a Laila de novo na cadeira de rodas, ela confiou em mim de novo. Ela me deu um sorriso, como quem diz assim, pai, eu confio em você. Sim. E naquele dia eu tive um peso de intercessão no meu coração pela liderança no Brasil. Porque muitas pessoas, elas foram feridas por bons pais, cara. Por pessoas que tinham boas intenções, né? Mas, como você disse, se descuidaram, né? E aí você precisa realmente pensar, perdoar, né? Eu acredito que nenhum pastor se torna pastor dizendo assim, eu vou me tornar um pastor porque eu quero manipular pessoas, porque eu quero estragar com a vida das pessoas. Eu acho que nenhum pastor se torna pastor por isso. O cara se torna pastor, muitas vezes, falando, por favor, Deus, eu não quero ser pastor, porque eu sei o peso que é ser pastor, eu sei o compromisso que é, mas às vezes por um descuido, né? Ele vai machucar pessoas. Então, cara, se você foi ferido por alguém e foi um descuido, perdoa a pessoa. Agora, seria muito perigoso para Laila se todas as vezes que eu saísse com ela, eu tivesse por descuido derrubando ela. Sim. Então, realmente, ela nunca mais poderia submeter a minha paternidade. Então, fica aí o nosso conselho, né? Foi muito bom esse papo, eu espero que edifique muito a sua vida. Eu quero desejar a você que está nos ouvindo que você tenha uma liderança saudável e que você seja um líder saudável, né? Se nós temos tantas pessoas feridas e tantas pessoas com medo de submeter, Dario, ao relacionamento pastoral, é porque nós pastores temos errado, né? Sim. Vou fazer até uma coisa aqui diferente aqui no podcast. Eu sinto no meu espírito que eu preciso pedir perdão, né? Representando aqui o seu pastor, representando o seu líder. Cara, se você foi ferido por alguém, foi machucado por alguém, você sente que a sua vida travou por causa dessa experiência, eu e Dario estamos aqui assumindo esse papel pastoral, dizendo, perdoa, cara, nos perdoe. Sim. Né? E quero dizer que Deus acredita em você, Deus acredita no seu chamado, Deus acredita no seu ministério. E independente dos erros que cometeram com você, eu quero declarar e profetizar que você vai encontrar o seu destino.
né? Eu lembro de um livro que eu li, e eu quero deixar essa dica para você. O livro se chama O Perfil de Três Reis. Você já leu esse livro? Já li. Tem uma frase que o autor fala, ele diz assim: Deus estava usando Saul para matar um outro Saul que morava no coração de Davi, Sim. né? Cara, até os erros de uma liderança Nos ajuda, não? nos ajudam, nos forjam e nos impulsionam, Sim. né? Para esse destino. Hoje eu observo, Dario, que muitas pessoas que erraram comigo estavam me ajudando, cara, porque hoje eu Para fico... não fazer igual. Exato. Cara, eu não posso fazer aquilo que fizeram comigo. Eu não posso agir assim Não com aquela posso pessoa. perpetuar esse erro. Não posso perpetuar esse erro. E, cara, eu acredito que o propósito dos pais é esse. Eu quero que o Éden seja muito melhor do que eu, Claro. cara. Né? Que a Laila seja muito melhor do que eu, que o Pablo seja muito melhor do que você. Então a gente precisa ser inteligente também emocionalmente, né? Precisamos também quebrar todo esse mimimi, né, cara? Tem muita gente mimimi. Qualquer coisa chora, qualquer coisa. Ah, não gostei do que você me falou. Tem muita gente com coração duro também, né, cara? Sim, com certeza. Mas a gente precisa avançar, não é? A gente precisa conhecer o coração de nossos líderes também. Verdade. Porque quem conhece o coração consegue relevar, não é? Como tua filha, não é? Sim. Foi um acidente, foi um mau momento. Agora, se a gente não conhece o coração da pessoa, a gente vai julgar, a gente vai criticar, vai falar mal. Exatamente. Então, a gente precisa conhecer o coração da pessoa. Isso é muito importante. Muito bom. Muito bom, Dario. Obrigado, cara, pela conversa. Amém. Valeu. Foi muito bom. Deus abençoe você, gente. Se você conhece alguém que vai ser alcançado por esse podcast, então envie esse vídeo para ele. E nos ajude a crescer esse canal. Nosso propósito aqui é edificar o corpo de Cristo. Beleza, gente? Deus abençoe vocês. Tamo junto e até breve.